que é o câncer coloretal? Então, o câncer coloretal, ele é o câncer do aparelho digestivo que está localizado no intestino grosso, né? Então, ele vai começar no cólon direito, no seco, que é onde termina o intestino delgado, o intestino fino, e ele vai terminar no reto, quase no ânus, né, que é o final do intestino grosso. O câncer que tem nessa parte do intestino a gente vai chamar de câncer coloretal. Quais são as principais causas do câncer coloretal? A gente não tem uma causa definida para o câncer coloretal, mas a gente pode enumerar algumas associações ou possíveis causas, né? Então tem alguns que são de alterações genéticas, só que isso é mais raro, então tem algumas pessoas que têm algumas mutações que predispõem à formação de câncer coloretal, mas na maioria da população a causa dele está associada a uma inflamação e mutações sequenciais das células do intestino grosso que vão terminar no câncer coloretal, que na maioria das vezes é o que a gente chama de adenocarcinoma. Por que o câncer coloretal atinge as pessoas com tanta frequência? A maioria dos casos de câncer coloretal, eles estão associados com causas de inflamação do intestino ou alterações da própria pessoa, né? E a gente pode dizer que talvez essa prevalência aumentada que a gente tem hoje é pelo estilo de vida das pessoas, provável, né? Que predispõe uma maior chance de aparecer o câncer coloretal. Então isso tem a ver com problemas de doença crônica, como diabetes, obesidade, estilo de vida, estilo de alimentação, como alimentação processada, falta de atividade física, estresse, são coisas que estão associadas e aí a gente pode dizer que aumentou a prevalência do câncer coloretal. Quais são os principais sintomas do câncer coloretal? Os sintomas, eles vão depender um pouco de qual que é a localização dele. Então, quando esse tumor ele está no começo do intestino grosso, no cólon direito, ele é um lugar que demora mais para ter sintoma. Então, às vezes o paciente acaba aparecendo ou com um tumor palpável no abdômen, uma massa grande, ou ele vai sangrando aos pouquinhos e começa a ter anemia. Quando o tumor já está do lado esquerdo do intestino grosso, os sinais mais comuns, eles são de obstrução do intestino. Então começa a ficar difícil das fezes passarem e isso pode dar sintoma de cólica, de dor ou de parada de eliminação das fezes. Quando ele é lá embaixo no reto, tem alguns sintomas ainda mais específicos, que as fezes podem ficar bem afiladas ou ter sangramento nas fezes, vontade de fazer cocô toda hora, mesmo depois de ter evacuado, ainda fica uma sensação de que não terminou, isso quando ele está lá no finzinho, no reto. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver o câncer coloretal? Quando a gente falou um pouquinho das causas, eu citei que tem algumas coisas que estão associadas ao aparecimento, né? E é isso que a gente vê hoje, né? Então tem grupos que têm um risco maior de ter câncer coloretal. Então, assim, o que a gente sabe é que doenças metabólicas, doenças crônicas, como a diabetes, insulina alta, obesidade, essas pessoas têm um risco maior de ter câncer coloretal. Pessoas que têm algum problema inflamatório do intestino, como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa também têm um risco maior. Pessoas com uma história familiar de câncer coloretal, principalmente em pessoas jovens, com menos de 50 anos, a gente tem que ficar atento que isso vai ter um risco aumentado e a gente sabe que a alimentação também está associada a um risco aumentado. E a alimentação a gente não sabe dizer exatamente qual que é o alimento que causa, mas em geral são alimentos processados e industrializados. Se a gente for olhar as populações antigas que não tinham comidas processadas, a prevalência do câncer de cólon é baixíssima, né? Agora, na nossa população moderna, que tem uma quantidade de comida processada alta, a gente vê uma incidência maior do câncer coloretal. Como é feito o diagnóstico do câncer coloretal? O diagnóstico ele é principalmente feito através da colonoscopia, que é um exame que a gente faz um preparo do intestino e a gente vai entrar com uma câmera para tentar olhar por dentro todo o intestino grosso, né? Então a gente consegue identificar se tem alguma lesão, tirar um pedacinho dela, fazer uma biópsia, mandar isso para o anatomopatológico para a gente conseguir
identificar e fazer o diagnóstico do tumor. Quais são os principais tratamentos para o câncer coloretal? O tratamento ele é sempre multidisciplinar para doenças oncológicas, né, e cirurgias do aparelho digestivo. E isso não é diferente para o coloretal, né? Então ele envolve tanto a parte da cirurgia oncológica quanto o tratamento oncológico sistêmico, em várias vezes, que vai incluir a quimioterapia e em algumas vezes a radioterapia. Isso vai depender muito de como que está o tumor ou o câncer quando a gente fez o diagnóstico, né? Então, assim, ele pode desde ser um tumor bem pequenininho, localizado, que a gente vai fazer um tratamento só com uma ressecção pequena com a colonoscopia, em alguns casos mais raros, ou quando ele está um pouquinho maior, às vezes a gente vai para uma cirurgia direto, em algumas vezes esse é o tratamento completo, outras vezes a gente precisa fazer cirurgia e depois complementar com quimioterapia, e tem casos que a gente faz quimioterapia e radioterapia, como é o caso do câncer de reto, espera um tempinho, faz a cirurgia e depois a gente pode complementar também com mais quimioterapia. Então depende muito de como que está o tumor, isso a gente chama de estadiamento. Em quais situações do câncer coloretal é necessário procedimento cirúrgico? Então assim, vamos pensar no cenário bem comecinho, a gente fez uma colonoscopia, achou uma lesão bem pequena, retirou essa lesão, e a gente tem algumas técnicas de colonoscopia que a gente consegue tirar ela completa, e aí em alguns casos que é bem inicial, a gente pode considerar que isso está tratado e a gente vai só acompanhar, né? Agora tem um outro cenário, que é uma doença avançada, então a gente fez uma colonoscopia, viu que tinha uma lesão, que era um câncer coloretal, a gente completou a identificação de como que está o tumor, então a gente faz tomografia de tórax, do abdômen e da pelve, e a gente viu que é uma doença que já estava disseminada, que tinha metástase no fígado, metástase no pulmão, e esse paciente não tinha nenhum sintoma grave do tumor. Esse é o paciente que às vezes vai fazer só quimioterapia, ele não vai receber uma cirurgia. Pode ser que em algum momento do tratamento dele, ele necessite de alguma abordagem cirúrgica, mas nesse cenário, a principal forma do tratamento ela vai ser tratamento sistêmico, que é a quimioterapia. Quais são as possíveis sequelas do câncer coloretal? As sequelas, elas podem, na maioria das vezes, elas estão associadas ao procedimento cirúrgico que a gente fez, né? Então depende também da localização. Os tumores que estão nas partes mais longe do reto, então cólon direito, cólon transverso, que fica aqui, ou descendente esquerdo, a gente vai fazer uma cirurgia. Hoje, na maioria das vezes, a gente consegue fazer essa cirurgia por videolaparoscopia, então diminui o tamanho do corte, melhora a recuperação do paciente, diminui as sequelas também. A gente vai ressecar um pedaço do intestino e fazer uma emenda. Nesse caso, a sequela é muito pequena, né? Então vai ter alguma sequela da cicatriz, de recuperação, e pode soltar um pouco o intestino, tem um pouquinho mais de fezes mais amolecidas ou diarreia. Quando o tumor ele é muito embaixo, perto do ânus, no reto, lá no finalzinho dele, em alguns casos a gente precisa fazer uma ressecção baixa, né? E chega até, em alguns casos, precisar fazer uma amputação do reto e do ânus, né? E aí a gente precisa deixar uma colostomia, que em algumas vezes é definitiva, em algumas vezes a gente faz uma colostomia provisória, porque a costura ficou muito baixa e delicada. Então essa seria talvez a pior sequela que a gente tem nesses pacientes, é ter que fazer uma colostomia, que é a bolsinha para poder sair o cocô, né, que em alguns casos é definitiva, isso quando o tumor é muito baixo, acometendo bem próximo do ânus, ou às vezes ela é provisória, quando o tumor é baixo, mas a gente consegue fazer a costura, mas para proteção, principalmente quando fez radioterapia antes, a gente precisa deixar uma bolsinha provisória. É possível prevenir o câncer coloretal? Como prevenir, a gente tem algumas coisas que são importantes de dizer. Uma é o rastreamento do câncer de cólon, né? Então hoje a gente tem programa de rastreamento com colonoscopia, né? Então a gente recomenda que a partir dos 50 anos de idade se faça uma colonoscopia, e isso pode ser repetido a cada 10 anos, vai depender muito dos achados. Por quê? A gente quer ou fazer um diagnóstico precoce ou identificar lesões que possam virar câncer. Então tem algumas lesões que são pólipos normalmente que a gente pode encontrar no intestino, que a gente chama de adenomas,
porque a gente sabe que se não retirados, eles podem, não é que todos vão virar, mas eles podem, no intervalo de 5, 10 anos, virar um câncer. Então a gente resseca esses pólipos, essa é uma das formas de prevenção. Mas talvez a mais importante é deixar de fazer as coisas que podem aumentar a nossa chance de ter o câncer de colo. Então, o que você falou, né? Se a gente tiver uma alimentação saudável, é muito polêmico a gente falar o que é alimentação saudável hoje, tem várias linhas. Mas se a gente não quiser entrar em muita discussão, é só pensar, vamos comer comida de verdade, né? Que é bicho e planta. Então eu falo isso para os meus pacientes, a gente foi feito para comer a comida de verdade que tem na natureza. Quanto menos processada, quanto mais saquinho a gente tiver que abrir, mais industrializada ou mais ingredientes tem ali, a gente está fugindo do nosso natural. Então o nosso intestino, ele foi desenhado ao longo de milhares de anos da nossa espécie para comer aquilo que a gente encontrava, aquilo que a gente caçava e aquilo que a gente colhia. Então se a gente tentar manter a nossa alimentação baseada em comida de verdade, já é um ponto muito importante e a gente sabe que a gente está ficando mais longe do grupo de risco. Outra coisa é manter um estilo de vida saudável. Então a gente sabe que quem tem diabetes, quem tem obesidade, quem é sedentário, quem é estressado, tem um risco maior de desenvolver essas doenças. Então vamos tentar ficar longe desse grupo. Então, fazer atividade física, comer bem, dormir bem, ter um bom controle do estresse. Tudo isso são coisas importantes para a gente ter uma vida saudável e assim a gente sabe que diminui a chance de ter problema de câncer coloretal também. A partir de qual faixa etária é mais comum acontecer casos de câncer coloretal? É mais comum em populações mais idosas, tá? Então é por isso que a gente usa essa faixa etária. Já tem algumas linhas que estão recomendando começar a fazer a partir dos 40. E aí a gente vê que a incidência está ficando cada vez mais cedo, né? Será que é porque as pessoas também estão tendo um estilo de vida que não está tão saudável e aí está começando a aparecer cada vez mais cedo? Essa é uma coisa que a gente imagina, né? Então, assim, é mais comum a partir dos 50 anos, mas não quer dizer que não pode ter antes. Uma coisa que é um fator de risco e que tem que chamar atenção, se você tem alguém na sua família que teve um câncer de colo retal, né, e principalmente abaixo dos 50 anos, é uma coisa para a gente passar com algum cirurgião do aparelho digestivo, um gastro, um coloprocto, para a gente começar essa investigação mais cedo. Então, nesses casos, a gente começa a fazer a colonoscopia 10 anos antes do familiar de primeiro grau mais próximo que teve um câncer coloretal, né? Então, assim, se tem alguém na família que teve com 50, para os familiares de primeiro grau, a gente vai começar esse exame 10 anos antes. Quais são os sinais que podem indicar que o paciente pode ter câncer coloretal? Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando a gente fala, porque a gente vê muitas vezes no consultório o paciente que teve um sangramentozinho, teve alguma coisa, uma diarreia, ele já acha que ele tem câncer. E se você for colocar no Google, o Google é ótimo para trazer muita informação para a gente, mas por algum motivo ele sempre vai trazer a pior, vai aparecer ali, né? Então se você coloca às vezes diarreia, sangue nas fezes, vai aparecer câncer coloretal. Aí a pessoa às vezes não tem, está super saudável, está tudo bem, fica preocupada achando que tem câncer, não vai ficar tranquila enquanto ela não fizer uma colonoscopia. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então assim, os sintomas mais evidentes são aqueles que eu falei, né? Então alteração na forma das fezes, sangramento, dificuldade para evacuar, principalmente quando está em idade mais avançada. Mas é lógico, se você tem algum sintoma gastrointestinal, é importante procurar algum médico dessa área, né? Então um gastro, um cirurgião do aparelho digestivo, um coloprocto, para também avaliar junto e ver se é pertinente, nesse caso, a gente fazer uma colonoscopia e fazer uma investigação. Mas assim, eu acho que hoje é muito comum ter sintomas de diarreia, de estufamento, de cólicas. Isso às vezes está associado com estilo de vida, com estresse, com alimentação e não é, na maioria das vezes, não é por câncer. O câncer coloretal tem cura? Sim, assim, hoje a gente, na maioria das vezes, a nossa intenção no tratamento do câncer coloretal é curativa, né? A gente não consegue falar assim, olha, nós vamos curar esse paciente. Então a gente faz um tratamento com intenção de cura e a gente faz um segmento. A chance da gente conseguir atingir a cura vai depender muito de como a gente avaliou,
quando a gente fez o diagnóstico, se era inicial ou se era avançado, e do comportamento da doença. Então, assim, apesar da gente falar câncer coloretal, ele tem uma variedade gigantesca de comportamento. Então, tem algumas pessoas que têm um tipo de tumor que é super indolente, que ele cresce devagar, que ele não dá metástase, ele não se espalha, né? E a gente pode fazer o diagnóstico mesmo tarde, faz uma cirurgia bem feita, oncológica, e o paciente fica curado, nunca mais tem recidiva. E, por outro lado, tem os pacientes que têm uns tumores que têm um comportamento agressivo, que a gente faz o diagnóstico precoce, faz a cirurgia, faz a quimio e mesmo assim a doença progride, espalha, vai para o fígado, recidiva. Então, assim, depende muito do comportamento da doença e do estágio que a gente fez o diagnóstico e do tratamento que a gente vai fazer. Então, assim, nesses casos faz diferença a qualidade da cirurgia. Então, um cirurgião que tem experiência e está acostumado a fazer cirurgia oncológica, em geral, ele tem uma chance de trazer cura maior para o paciente do que o cirurgião que não é a rotina dele do dia a dia, porque tem algumas particularidades da técnica cirúrgica que são importantes tomar cuidado para cirurgias oncológicas em geral. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.